Em 1919, a Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes e aceitar a derrota na Primeira Guerra Mundial. Os aliados impuseram severas restrições para impedir que o país iniciasse outra guerra. O exército alemão estava limitado a 100 mil homens, divididos em 7 divisões de infantaria e 3 divisões de cavalaria. O uso de artilharia pesada, tanques e armas refrigeradas à água foi proibido. Os soldados também eram obrigados a ser voluntários, não recrutas obrigatórios. A importação e a produção de armas também foram proibidas. Com essas medidas, as potências buscavam eliminar a capacidade militar da Alemanha e mantê-la sob controle. No entanto, as sanções e a humilhação nacional geraram profundo ressentimento que moldaria o futuro do país. O Tratado de Versalhes não conseguiu eliminar a crença generalizada na Alemanha de que a derrota na Primeira Guerra Mundial não foi culpa do exército, mas sim de erros políticos e sociais internos. Apesar das restrições impostas, o pequeno exército alemão manteve seu orgulho e disciplina, treinando rigorosamente sob a liderança do general Hans von Seeckt, um estrategista que os aliados surpreendentemente permitiram manter no comando, apesar do reconhecimento de seu talento militar. Von Seeckt reorganizou as forças com uma abordagem seletiva e altamente profissional. Tanto oficiais quanto soldados se consideravam guardiões do verdadeiro espírito militar alemão e do ideal de eficiência em combate. Seu objetivo era claro: manter viva a tradição militar e preparar o terreno para um futuro exército maior e mais poderoso que renasceria quando a Alemanha se libertasse das restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Desde a sua origem, o Reichsheer foi concebido como uma base sobre a qual, quando chegasse a hora, um exército muito maior seria construído. Embora oficialmente cumprisse as limitações do Tratado de Versalhes, na prática havia diversas maneiras de contorná-lo. Diversas organizações civis mantinham vivo o espírito militar alemão. Clubes de tiro treinavam jovens no uso de armas e fomentavam a camaradagem entre os soldados, enquanto associações de veteranos e grupos de assistência social serviam como redes capazes de mobilizar homens se necessário. Ao mesmo tempo, o alto comando alemão enviou discretamente oficiais ao exterior para estudar os avanços em armamento e táticas de combate. Essas viagens, disfarçadas de missões de observação ou cooperação, permitiram que o conhecimento militar se mantivesse atualizado, apesar das restrições impostas. Entre as missões mais significativas estavam as visitas de jovens oficiais, como Heinz Guderian, que se interessaram profundamente pela guerra mecanizada. Em colaboração com a União Soviética, vários deles receberam treinamento no Centro Blindado de Kazan, onde estudaram o uso e a coordenação de tanques, conhecimento que mais tarde seria fundamental para o ressurgimento do poderio militar alemão e o desenvolvimento da futura Blitzkrieg. No início da década de 1930, o Reichsheer ele estava pronto para expandir suas fileiras e retomar o poder. Embora tradicionalmente evitasse envolvimento político, acabou se tornando ativo na ascensão do Partido Nacional Socialista, em parte porque não havia alternativa viável a Adolf Hitler. O presidente da Alemanha, o veterano marechal de campo Paul von Hindenburg, era uma figura altamente respeitada nas Forças Armadas, assim como o chanceler e ministro da guerra, os generais Kurt von Schleicher e Werner von Blomberg, respectivamente. Foi Blomberg quem recebeu a missão secreta de garantir que as Forças Armadas não se opusessem à nomeação de Hitler como novo chanceler após a saída de Schleicher. Sua intervenção garantiu o apoio, ou pelo menos a neutralidade, do exército em um momento decisivo para o destino da Alemanha. Embora muitos oficiais considerassem Hitler um mero cabo austríaco com delírios de grandeza, entendiam que sua ascensão ao poder poderia facilitar a recuperação militar que tanto desejavam. Em particular, desprezavam-no por suas origens humildes e constante necessidade de reconhecimento, mas aceitavam sua liderança desde que ele mantivesse o exército como a espada da nação. Em março de 1935, com seu poder consolidado e o apoio implícito do exército, Adolf Hitler anunciou oficialmente que a Alemanha estava abandonando as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Ele proclamou a criação de uma nova força aérea, a Luftwaffe, e restabeleceu o recrutamento obrigatório com o objetivo de expandir o exército para 36 divisões.
Essa decisão pegou muitos comandantes militares de surpresa, que haviam planejado apenas uma expansão moderada de até 21 divisões. Hitler não estava disposto a esperar. Apenas 2 meses depois, em maio de 1935, ordenou ao exército que preparasse a primeira ação militar do regime nazista, a remilitarização da Renânia, região cuja desmilitarização havia sido uma das condições mais rigorosas do tratado. Com essa manobra, o Führer desafiou abertamente as potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial, convencido de que ninguém interviria para detê-lo. Naquela época, os projetos de desenvolvimento de veículos blindados já mostravam resultados promissores. Oficiais entusiasmados em unidades blindadas testaram novos modelos de tanques, embora ainda estivessem em fase experimental. Hitler rapidamente percebeu o potencial desses veículos e viu neles uma oportunidade de combinar a inovação tática alemã, inspirada, curiosamente, por ideias britânicas, com o ressurgimento da indústria nacional. Dessa união emergiria um novo conceito de guerra, rápida, coordenada e letal. Com a reorganização do exército e a incorporação de divisões mecanizadas, a Alemanha começou a recuperar não apenas sua força militar, mas também sua confiança. O país humilhado por Versalhes preparava-se para desafiar o mundo mais uma vez. Com o apoio político do Partido Nazista, o exército alemão fundou suas 3 primeiras divisões Panzer em 1935, um passo decisivo para a modernização militar. Para integrá-las à estrutura existente, decidiu-se transformar os regimentos de cavalaria mais experiente em unidades blindadas. No início, essas divisões existiam apenas no papel, pois os tanques de verdade ainda estavam em desenvolvimento, mas isso não impediu Adolf Hitler, que estava determinado a avançar sem demora. Em março de 1936, o Führer ordenou sua primeira grande manobra militar, a reocupação da Renânia, região desmilitarizada desde o fim da Primeira Guerra Mundial. A operação representou um desafio direto ao Tratado de Versalhes e ao Pacto de Locarno, testando a vontade das potências europeias. Na época, o exército francês era vastamente superior em número e equipamento, e muitos historiadores concordam que uma firme resposta militar francesa poderia ter detido Hitler e interrompido sua ascensão. No entanto, o líder alemão calculou corretamente a inação de seus rivais. Observou que a recente guerra da Itália contra a Abissínia havia provocado apenas condenação verbal e um embargo econômico fraco, sem intervenção militar. Com essa certeza, arriscou, ordenou que suas tropas cruzassem o Reno e ocupassem a Renânia, convencido de que a França e o Reino Unido não agiriam. Além disso, a manobra coincidiu com um momento de grande tensão política na França, que estava preocupada com seu pacto de cooperação com a União Soviética. Enquanto Paris hesitava e Londres assistia em silêncio, as tropas alemãs concluíram a ocupação sem resistência. Foi um triunfo político e psicológico para Hitler, que compreendeu que o mundo livre não estava disposto a detê-lo, pelo menos não ainda. No final de 1937, um evento decisivo reforçou o controle absoluto de Adolf Hitler sobre as forças armadas alemãs. Em uma reunião do Alto Estado-Maior em novembro, o Führer declarou que a guerra era inevitável e que a Alemanha deveria iniciar sua expansão com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia. Os generais presentes ficaram chocados com a audácia do plano, e tanto o ministro da Guerra, Werner von Blomberg, quanto o comandante-em-chefe, Werner von Fritsch, se opuseram abertamente, alertando que o exército ainda não estava pronto para uma campanha daquela magnitude. Ambos os oficiais insistiram que um período de consolidação era necessário, visto que as recentes expansões e o rápido rearmamento haviam criado um desequilíbrio logístico e estrutural. Mas Hitler não estava disposto a tolerar dissidências. Em resposta, desencadeou uma manobra política calculada. Acusou falsamente Blomberg e Fritsch de escândalos pessoais, corrupção e homossexualidade, respectivamente, e conseguiu removê-los de seus cargos. Embora Fritsch tenha sido posteriormente absolvido, sua reputação foi destruída e ele nunca foi reintegrado. O Führer aproveitou o momento para reorganizar completamente a hierarquia militar, removendo quaisquer obstáculos à sua autoridade. Proclamou-se comandante supremo do Oberkommando der Wehrmacht, assumindo assim o controle direto de todos os ramos das forças armadas alemãs.
Em seu novo esquema de poder, ele nomeou o general Wilhelm Keitel como chefe de gabinete e mais tarde para Alfred Jodl como chefe de operações. Com essa reestruturação, Hitler alcançou o que sempre buscou: subordinado à sua vontade, sem vozes críticas para questionar suas decisões, abrindo caminho para a expansão militar que logo abalaria toda a Europa. Na primavera de 1938, Hitler viu uma oportunidade de incorporar a Áustria ao Reich. A operação planejada às pressas, com alguns erros logísticos, foi realizada em 12 de março sem resistência. Tropas alemãs cruzaram a fronteira em meio a aplausos e bandeiras, e a Áustria foi oficialmente anexada ao grande Império Alemão. Hitler apresentou a União como uma vitória gloriosa e pacífica que reforçou seu prestígio dentro e fora da Alemanha. Seu próximo alvo foi a Tchecoslováquia, um país estrategicamente cercado por território alemão e com uma minoria alemã concentrada nos Sudetos. Hitler exigiu a rendição daquela região, o que deixaria os tchecos praticamente indefesos. Diante da recusa de Praga e temendo uma guerra na Europa Central, a França e o Reino Unido intervieram diplomaticamente. O resultado foi o Acordo de Munique, setembro de 1938, pelo qual a Alemanha obteve os Sudetos em troca da promessa de não reivindicar mais territórios, promessa que Hitler logo quebraria. Os militares alemães estavam preocupados com o curso expansionista do regime. O general Ludwig Beck tentou organizar uma oposição interna, mas não conseguiu obter apoio e foi substituído pelo mais pragmático e ordeiro Franz Halder. Em março de 1939, a Alemanha completou a ocupação da Tchecoslováquia, aproveitando as tensões internas para criar uma Eslováquia independente sob seu controle. A anexação expandiu as fronteiras do Reich e proporcionou acesso a importantes fábricas de armas e veículos, bem como equipamento suficiente para formar 3 novas divisões Panzer, consolidando a máquina militar que logo desencadearia a Segunda Guerra Mundial. Após a anexação da Tchecoslováquia, Hitler voltou sua atenção para a Polônia, o que causou grande preocupação entre o comando do exército alemão. A Polônia mantinha pactos de defesa com a França e a Grã-Bretanha, de modo que um ataque àquele país poderia desencadear um conflito continental de enormes proporções. Oficiais superiores temiam enfrentar uma guerra simultânea no leste e no oeste, já que uma ofensiva franco-britânica penetraria na linha Siegfried-Westwall, uma cadeia defensiva ainda incompleta, apesar da propaganda nazista que a apresentava como impenetrável. Hitler ignorou os avisos sobre a fragilidade dessas fortificações e recusou-se a reconhecer publicamente sua verdadeira condição. Em vez disso, conseguiu acalmar os temores do exército com uma ousada atitude diplomática. Em agosto de 1939, assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, que incluía um protocolo secreto dividindo a Polônia entre os 2 países. Com essa aliança temporária, Berlim neutralizou a ameaça de ter que lutar em 2 frentes e conquistou liberdade de ação no leste. Em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa, dando início à Segunda Guerra Mundial. Graças à sua coordenação tática e superioridade logística, os alemães estavam confiantes em uma vitória rápida no oeste da Polônia, enquanto o exército soviético ocuparia a outra metade do país semanas depois. Apesar dos riscos, os comandantes alemães estavam confiantes. Acreditavam que a França e a Grã-Bretanha não iriam além de protestos diplomáticos e logo aceitariam o novo fato consumado. Hitler compartilhava dessa visão e estava convencido de que as potências ocidentais, temerosas de outra guerra como a de 1914, optariam novamente pela inação. Ele não fazia ideia de que essa invasão mudaria o destino do mundo. Do ponto de vista militar, no final de 1939, o exército alemão possuía uma capacidade ofensiva superior à da maioria dos exércitos europeus. Contava com 6 divisões Panzer, 4 divisões leves, que logo seriam reorganizadas em novas unidades blindadas, e 4 divisões motorizadas. No total, essas 14 divisões móveis conferiam-lhe grande agilidade tática e operacional. No entanto, grande parte do exército ainda dependia do uso de cavalos para transportar tropas, suprimentos e peças de artilharia, destacando um contraste entre a modernidade e os métodos tradicionais.
Mesmo com essas limitações, a Alemanha possuía uma vantagem estratégica decisiva: sua capacidade de mobilizar rapidamente todas as tropas necessárias para formar 53 divisões no total, combinada com o apoio de uma força aérea tática de elite, a Luftwaffe, capaz de devastar posições inimigas antes do avanço terrestre. O exército alemão também aplicou um conceito revolucionário de guerra, a Blitzkrieg. Essa tática baseava-se em ataques coordenados entre unidades aéreas, blindadas e motorizadas, que penetravam profundamente por meio de movimentos de cerco, desorganizando as defesas e deixando o inimigo incapaz de responder. Atrás das forças de fogo rápido avançava a infantaria, encarregada de ocupar o terreno e eliminar bolsões de resistência com o apoio da artilharia. Essa combinação de velocidade, surpresa e coordenação deu aos alemães total confiança de que a campanha polonesa seria curta e bem-sucedida, sem comprometer a segurança do Reich. Os eventos na Polônia em setembro de 1939 demonstraram que o exército alemão era capaz de alcançar vitórias rápidas e decisivas com perdas humanas e materiais mínimas. Sua máquina militar operava com eficiência impressionante. Os Panzers avançou na vanguarda, seguido pela infantaria e artilharia rebocada, enquanto a Luftwaffe atuava como uma artilharia voadora que devastava as defesas inimigas antes do ataque terrestre. Este sistema tático, a Blitzkrieg, funcionou perfeitamente por mais de 2 anos, até que o avanço alemão foi finalmente interrompido nos portões de Moscou em dezembro de 1941. Durante esses 27 meses, o exército alemão atingiu seu auge. Seu sucesso deveu-se em grande parte à organização superior de suas forças e ao excelente uso de seus tanques e artilharia. Embora algumas nações possuíssem veículos blindados superiores, raramente conseguiam coordená-los em unidades eficazes. Essa falta de coesão permitiu à Alemanha manter o ímpeto de suas ofensivas e dominar grande parte da Europa em tempo recorde. No entanto, essas vitórias foram acompanhadas por problemas crescentes. A recuperação dos veículos danificados foi lenta, afetando a continuidade das operações. Além disso, emergiu conflitos internos surgiram entre os generais das forças blindadas e os da infantaria. Os primeiros defendiam o uso de tanques para realizar grandes manobras de cerco que desorganizariam o inimigo, deixando a destruição final para a infantaria. Os segundos exigiam que os Panzers fornecessem apoio direto na frente de batalha, mesmo que isso limitasse sua capacidade de penetração. Hitler aliou-se aos comandantes blindados, consolidando a Blitzkrieg como o núcleo de sua estratégia militar. Mesmo sob essas tensões, os generais alemães demonstraram uma notável capacidade de improvisar táticas e responder rapidamente a situações imprevistas. Um exemplo proeminente foi o marechal de campo Gerd von Rundstedt, comandante do Grupo de Exércitos Sul durante a campanha polonesa. Quando as forças polonesas tentaram avançar para oeste a partir do Bolsão de Bzura, Rundstedt manobrou com precisão e conseguiu cercá-las completamente, confirmando a superioridade tática alemã nos primeiros anos da guerra. A Operação Barbarossa, inicialmente planejada para a primavera, foi adiada até 21 de junho de 1941. Apesar do atraso, a invasão da União Soviética começou com aparente sucesso. A Alemanha contava com um exército poderoso e disciplinado, perfeitamente treinado em táticas de Blitzkrieg, que já haviam se mostrado eficazes na Polônia, França e nos Balcãs. O 4º Panzergruppe, comandado pelo general Erich Höppner, liderou o avanço do Grupo de Exércitos Norte, liderado pelo marechal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, com 3 divisões Panzer e 3 de infantaria, avançando em direção a Leningrado. No sul, o 1º Panzergruppe, sob o comando do marechal Ewald von Kleist, com 5 divisões blindadas e 3 de infantaria, liderou o avanço do Grupo de Exércitos Sul, do marechal de campo Gerd von Rundstedt, em direção à Ucrânia. O principal esforço, no entanto, recaiu sobre o Grupo de Exércitos Centro, liderado pelo marechal de campo Fedor von Bock, cujo objetivo era Moscou. Esta ofensiva utilizou uma tática de pinça dupla com 2 poderosos grupos blindados. O 3º Panzergruppe, sob o comando do general Hermann Hoth, com 4 divisões Panzer e 3 de infantaria, avançando do norte, e o 2º Panzergruppe, liderado pelo general Heinz Guderian, com 5 divisões Panzer e 4 de infantaria,
atacando do sul. No total, a Wehrmacht mobilizou 17 divisões Panzer e 103 divisões de infantaria, apoiadas por 14 divisões romenas e 2 húngaras no setor sul, além de 15 divisões finlandesas apoiadas por 5 alemãs no extremo norte. Diante delas, o exército soviético mobilizou 28 divisões blindadas, mas sua aparente superioridade numérica não se traduziu em uma vantagem real. A União Soviética carecia da experiência e da coordenação tática dos alemães. Suas unidades blindadas estavam dispersas, designadas a diferentes exércitos, sem uma estrutura comum como a dos Panzergruppen. Além disso, os soviéticos continuaram a empregar táticas combinadas de tanques e infantaria, que já eram obsoletas em comparação com a velocidade e a precisão da Blitzkrieg. Consequentemente, apesar de possuírem mais tanques, as forças soviéticas estavam em clara desvantagem em relação às formações alemãs, que eram muito mais bem organizadas, treinadas e tinham um comando tático infinitamente mais eficaz. A superioridade tática e organizacional do exército alemão resultou em uma série de avanços vertiginosos nos primeiros meses da campanha. As forças da Wehrmacht conseguiram cercar milhões de soldados soviéticos, capturando enormes quantidades de armas, veículos e suprimentos. A ofensiva parecia imparável, e as colunas alemãs avançavam cada vez mais fundo no coração da Rússia Ocidental, convencidas de que a vitória final estava próxima. No entanto, o território que precisavam cobrir era vasto, e as distâncias entre as linhas de batalha e as bases de suprimentos aumentavam a cada dia. As estradas eram escassas, os caminhos empoeirados ou lamacentos e o transporte insuficiente. A logística começou a se tornar um problema sério. Tanto soldados quanto cavalos estavam exaustos após semanas de marchas ininterruptas e combates constantes. Somando-se a essa situação, havia a estratégia de terra arrasada aplicada pelos soviéticos. Durante a retirada, destruíram tudo o que pudesse ser útil ao inimigo: plantações, pontes, armazéns, ferrovias e fábricas. Como resultado, os alemães se viram com um território devastado, sem recursos locais para explorar e com dificuldade crescente para reabastecer suas unidades motorizadas com combustível e munição. Com a chegada do outono, o avanço alemão tornou-se quase impossível. As chuvas transformaram as estradas e os campos em lama espessa, paralisando veículos e retardando o movimento das tropas. Logo depois, o inverno russo chegou com extrema severidade. A lama congelou e as temperaturas caíram a níveis insuportáveis. As forças alemãs, sem roupas ou equipamentos adequados para o frio, ficaram praticamente imobilizadas ao lado de seus veículos danificados ou congelados. O grupo de exércitos centro conseguiu chegar aos arredores de Moscou, mas acabou sendo detido. Naquele momento, a chegada de tropas siberianas treinadas para o combate de inverno e equipadas para suportar as baixas temperaturas mudou o rumo da batalha. Com sua intervenção, os soviéticos detiveram o avanço alemão e eliminaram qualquer possibilidade de uma vitória rápida sobre a União Soviética. Muitos generais alemães mais tarde sustentaram que a derrota se deveu unicamente ao clima e à constante intervenção de Hitler nas decisões militares, afirmando que, sem essas circunstâncias, eles teriam vencido em 1941. No entanto, essa interpretação ignora a resiliência do exército e do povo soviéticos, que continuaram a lutar resolutamente. Os soviéticos haviam evacuado e destruído recursos vitais antes da chegada dos alemães e conseguiram mover fábricas inteiras para o leste dos Urais, reinstalá-las em tempo recorde e retomar a produção de guerra, garantindo assim sua capacidade de continuar lutando apesar das perdas iniciais. Um dos erros mais graves da Operação Barbarossa foi a falta de previsão em relação à enorme extensão do território soviético. Os comandantes alemães não compreenderam que as táticas de Blitzkrieg, eficazes em campanhas curtas e concentradas, perdiam o sentido em um espaço tão vasto. A Luftwaffe não conseguiam cobrir ou controlar uma área de retaguarda tão profunda, impossibilitando a prevenção do movimento de tropas e suprimentos inimigos. Além disso, as imensas distâncias esgotavam soldados e cavalos, e o desgaste mecânico dos veículos, agravado pela poeira e más condições do solo, superou em muito o que os planejadores alemães haviam previsto. A infraestrutura russa também representou um obstáculo decisivo.
Com exceção da rodovia Minsk-Moscou, quase não havia estradas transitáveis. Os caminhos se tornavam verdadeiros atoleiros durante as chuvas de outono, prendendo tanques e caminhões na lama. Somava-se a isso a diferença na bitola das ferrovias entre a Alemanha e a URSS. À medida que os soviéticos recuavam, destruíam locomotivas, vagões e material rodante, forçando os alemães a realinhar os trilhos antes que pudessem ser usados, retardando ainda mais o abastecimento. Esses fatores causaram uma pressão constante sobre as forças invasoras, que se enfraqueceram à medida que avançavam para o leste. Colunas motorizadas e divisões blindadas perderam eficácia, enquanto as linhas logísticas se esticaram a ponto de se tornarem insustentáveis. Somado a isso, havia um problema estratégico ainda maior. A frente alemã se estendia do Mar Negro ao Mar Báltico, com 3 grupos de exércitos avançando em direções diferentes. Nordeste em direção a Leningrado, leste em direção a Moscou e sudeste em direção a Kiev. Quanto mais penetravam na Rússia, mais separados se tornavam, dificultando o apoio mútuo. Essa dispersão permitiu ao Exército Vermelho concentrar forças superiores em setores específicos, explorar as brechas entre as formações alemãs e começar a deter a ofensiva que, até então, parecia invencível. Além de operar em um território vasto e desolado, as forças alemãs o fizeram sem uma direção estratégica clara. O alto comando não tinha um plano definido além do objetivo geral de aniquilar a União Soviética e destruir seu sistema político. Não havia um objetivo militar concreto ou uma meta territorial precisa para orientar a campanha. O único ponto de referência mencionado era uma linha teórica que se estendia de Astrakhan, no Mar Cáspio, até Arkhangelsk, no Mar Branco. Embora essa fronteira parecesse ambiciosa no mapa, na verdade não tinha valor estratégico. Faltavam-lhe elementos naturais de defesa, como montanhas ou rios, que permitissem o estabelecimento de posições firmes ou uma frente sustentável. Como resultado, o exército alemão avançou sem um objetivo tangível, dispersando suas forças em todas as direções e se esgotando em um espaço indefinido. Essa falta de objetivos concretos transformou a operação em uma campanha sem direção, onde cada vitória tática carecia de real significado estratégico. A situação piorou com a crescente impotência do marechal de campo von Brauchitsch e do general Franz Halder, os 2 oficiais responsáveis pelo OKHK. Quando a Operação Barbarossa começou em junho de 1941, ambos sabiam que seu papel não seria controlar o curso da campanha, mas servir à brilhante intuição estratégica de Hitler. O melhor exemplo é a perda de cerca de 2 semanas e meia na decisão sobre se a Ucrânia ou Moscou deveria ser o primeiro objetivo da campanha. O exército acreditava que Moscou deveria ser o objetivo principal. Então Halder e Bock, que não ousaram fazê-lo pessoalmente, confiaram a Guderian a tarefa de convencer Hitler disso durante uma reunião de alto comando em Lötzing em 23 de agosto. Von Brauchitsch tomou nota cuidadosa disso e ele proibiu Guderian de sequer mencionar Moscou. Mas Guderian decidiu que era necessário e sugeriu que a capital soviética era mais importante que a Ucrânia. Naquela época, nenhum general apoiou Guderian. Pelo contrário, todos os seus colegas concordaram com a ideia de Hitler de que a Ucrânia deveria ser atacada primeiro, já que era de maior importância econômica para a Alemanha. Essa deliberação custou-lhes 2 semanas e meia, um tempo precioso, pois as forças alemãs ainda estavam nas proximidades de Moscou, quando o inverno e os reforços siberianos chegaram. A grande oportunidade da Alemanha, se é que alguma vez existiu, foi perdida devido à visão estratégica falha de Hitler e à servilidade da maioria dos generais. Como se as forças alemãs já estivessem sofrendo o suficiente em campo, o inverno os pegou completamente desprovidos de qualquer agasalho, que, devido à tremenda ineficiência do Departamento de Intendência, aguardava silenciosamente pelos soldados em Varsóvia. A reação de Hitler ao fracasso de dezembro de 1941 em Moscou foi demitir indiscriminadamente a maioria dos comandantes e, pior ainda, assumir pessoalmente as funções de comandante em chefe do exército como sucessor de Brauchitsch. O alto comando do exército, tendo visto como seus conselhos profissionais nada podiam fazer contra as intuições de Hitler, teve que assistir suas funções usurpadas por um homem cujo conceito de estratégia se confundia cada vez mais com a ideia de permanecer firme a qualquer preço.
Essa política, frequentemente ignorada pelos comandantes na frente de batalha, com o risco que isso acarretava quando o fato chegasse aos ouvidos de Hitler, diminuiu extraordinariamente as capacidades do exército na frente oriental. Os exércitos foram forçados a criar defesas onde não deveriam estar. E isso, além de causar enormes perdas humanas e materiais insubstituíveis, deu grandes oportunidades estratégicas ao alto Estado-Maior soviético, que se mostrava cada vez mais competente. Operação Barbarossa começou a se desfazer devido a duas falhas fundamentais. A primeira foi a vastidão do território soviético, que subjugou completamente o modelo Blitzkrieg. As forças alemãs foram incapazes de manter o ímpeto de uma ofensiva tão vasta, e a Luftwaffe não foi capaz de destruir ou enfraquecer os exércitos soviéticos mais a leste, especialmente aqueles na Sibéria, que mais tarde entrariam na briga. As grandes distâncias esgotaram as tropas e forçaram-nas a enviar centenas de tanques Panzer reparados mesmo que não tivessem sido atingidos em batalha, apenas devido ao desgaste do terreno. Fora da rodovia principal Minsk, Smolensk, Moscou, estradas pavimentadas eram quase inexistentes. Trilhas se transformavam em atoleiros na chuva e as ferrovias russas, com bitola diferente da alemã, tiveram que ser modificadas uma a uma para transportar suprimentos. Esses fatores tornaram inevitável a perda de ímpeto na ofensiva. Quanto mais os alemães avançavam para o leste, mais dispersas suas forças se tornavam e menor era a capacidade de se reagruparem em caso de emergência. Em contraste, o Exército Vermelho pôde rapidamente concentrar novas tropas para lançar contra-ataques locais que desgastaram a ofensiva. E pior, não havia um ponto de chegada claro. A chamada linha AA, Arcanjo Astrakhan, traçada por Hitler como meta, era completamente desprovida de sentido estratégico. Era uma fronteira sem defesas naturais, impossível de defender contra um inimigo determinado e com recursos aparentemente inesgotáveis. Ao longo da longa frente que se estendia de Leningrado ao Mar Negro, não havia pontos naturais de defesa nem objetivos claramente definidos. A ofensiva teve que ser realizada em uma frente imensa, o que criou sérios problemas de coordenação entre os diferentes grupos de exércitos. Era impossível atribuir objetivos fixos a cada comandante, uma vez que ninguém podia prever com precisão onde a força principal do inimigo se concentraria quando a frente penetrasse profundamente no território russo. Em teoria, se a situação exigisse que o grupo de exércitos centro apoiasse o grupo de exércitos norte, uma ordem superior e a cooperação imediata entre os comandantes seriam suficientes. Na prática, isso nunca aconteceu. Rivalidades pessoais, comunicação deficiente e o orgulho do alto comando minaram a unidade do exército alemão. 5 generais se destacaram por sua indisciplina ou discordância com o comando central. Von Bock, à frente do grupo de exército centro, sonhava em entrar para a história como o conquistador de Moscou e o grande destruidor do bolchevismo. No entanto, ele estava sob pressão de vários oficiais de seu Estado-Maior, que faziam parte da resistência anti-Hitler, que o instavam a liderar um golpe contra o regime. Sob seu comando estavam 2 figuras opostas. Kluge, que sempre reclamava que os panzers de Guderian eles avançariam sem apoio de infantaria, e Guderian, impetuoso e hostil a qualquer tentativa de limitar sua liberdade tática. Acima deles estava a dupla ineficaz de Halder e Brauchitsch, chefes do OKH, cujo poder agora era puramente formal. Desde o início da invasão, em junho de 1941, ficou claro que o controle real estava com Hitler, cuja imprevisível intuição estratégica prevalecia sobre todo o planejamento militar. Todos os generais sabiam. A palavra final nunca seria do exército, mas do Führer. Durante anos, repetiu-se que a culpa pelo fracasso da Alemanha diante de Moscou recaiu inteiramente sobre Hitler por desviar forças para limpar a Ucrânia antes do ataque final. No entanto, uma parte significativa da responsabilidade também recai sobre seus generais, que desperdiçaram mais de 2 semanas decisivas em disputas internas e vacilações estratégicas. As conferências realizadas em Novi Borisov, 27 de julho, e Lutzen, 23 de agosto, refletiram essa indecisão. Este último apresentou o dilema central: avançar sobre Moscou ou sobre a Ucrânia. Halder e von Bock, incapazes de confrontar Hitler diretamente,
Delegaram a tarefa a Guderian, na esperança de convencê-lo a atacar Moscou sem demora. Mas Brauchitsch, já tomado pelo medo, chegou a proibi-lo de mencionar o nome da capital soviética. Guderian desobedeceu, mas foi silenciado pela submissão coletiva dos demais comandantes, que assentiram enquanto Hitler, irritado, insistia que seus generais desconheciam a dimensão econômica da guerra e que a Ucrânia deveria ser o primeiro objetivo. Essa decisão provou ser desastrosa. Quando o exército alemão retomou sua ofensiva em direção a Moscou, as primeiras geadas do inverno já haviam chegado. Embora no papel o exército alemão tivesse conseguido destruir grande parte da força estimada do Exército Vermelho, novas divisões soviéticas surgiram uma após a outra. Além disso, o surgimento do T-34, um tanque soviético superior em potência, blindagem e mobilidade, surpreendeu completamente as tripulações alemãs e neutralizou parte de sua vantagem tática. A derrota final foi agravada pela negligência do alto comando, que, confiante em uma vitória rápida, não havia previsto a severidade do inverno russo. Com a queda das temperaturas, o equipamento de inverno do exército alemão ainda estava guardado na estação de Varsóvia, enquanto milhares de soldados na frente oriental enfrentavam o frio extremo sem abrigo, sem combustível e com suas máquinas congeladas. Durante a Batalha de Moscou, o inimigo mais implacável do exército alemão não era o Exército Vermelho, mas o frio extremo. No entanto, a ordem para resistir até o fim veio diretamente de Hitler, que rejeitou qualquer proposta de retirada estratégica e dispensou todos os generais que ousaram sugeri-la. Ele assumiu o comando absoluto do exército de von Brauchitsch e emitiu uma instrução inflexível: defendam cada centímetro de terreno e morram onde estiverem. Temperaturas abaixo de zero congelaram o solo, impossibilitando a abertura de trincheiras, e milhares de soldados morreram congelados. Mesmo assim, a frente alemã permaneceu de pé até março de 1942, quando Stalin lançou uma ofensiva mal coordenada. Desde setembro de 1939, a Wehrmacht havia acumulado as maiores vitórias de sua história, mas nenhuma havia alcançado o objetivo principal: pôr fim à guerra. Agora, a Grã-Bretanha tinha um aliado que a Alemanha jamais poderia derrotar completamente: a União Soviética. 2/3 das forças alemãs estavam encurraladas no vasto território russo. Elas o haviam conquistado parcialmente, mas além de Moscou, não podiam avançar nem recuar sem correr o risco de colapso. A ofensiva alemã do verão de 1942 foi um exemplo disso. Hitler queria Stalingrado e os campos de petróleo do Cáucaso. E isso significava que o 4º Panzerarmee tinha que primeiro apoiar a campanha do Cáucaso quando cruzasse o Don e então recuar para Stalingrado. O resultado da operação foi desastroso porque os alemães perderam a oportunidade de ocupar Stalingrado quando ela estava oferecendo pouca resistência em agosto. Então Paulus decidiu, sendo a primeira vez que comandava uma força, atacar as fortes defesas soviéticas frontalmente, o que era bastante absurdo do ponto de vista tático. A terceira razão foi que Hitler insistiu que o território que havia sido conquistado com sangue alemão não poderia ser perdido. Quando Stalingrado foi cercado, o 6º Exército poderia ter sido salvo sem muita dificuldade, mas Paulus manteve-se firme de acordo com as ordens de Hitler. Também é verdade que eles não eram os únicos que acreditavam que poderiam manter a cidade e resistir aos ataques soviéticos, porque no início da guerra, as tropas alemãs que permaneceram nos grandes bolsões de Demiansk e Kolm conseguiram fazê-lo graças às possibilidades de transporte oferecidas pela Luftwaffe. Agora tudo estava prestes a terminar em um dos episódios mais desastrosos da história militar alemã. Os soviéticos lançaram-se contra os alemães isolados em Stalingrado e, em novembro de 1942, lançaram um movimento de pinça massivo que varreu as defesas de flanco do 3º e 4º Exércitos romenos em 4 dias para bloquear o 6º Exército alemão e parte do 4º Panzerarmee em Stalingrado. O restante do 4º Panzerarmee lançou uma poderosa ofensiva para libertar as forças encurraladas em Stalingrado em dezembro, mas foram repelidos quando estavam muito próximos da cidade, cuja guarnição Hitler havia sido assegurado pelo Reichsmarschall Hermann Göring não corria riscos, pois sua Luftwaffe era capaz de fornecer toda a comida, munição, combustível e outros equipamentos necessários. O fato é que a Luftwaffe nunca foi capaz de entregar seus suprimentos diários,
E como os soviéticos haviam apertado o cerco em torno da guarnição e ela não tinha um campo de aviação, os 200.000 homens que restaram, depois que 100.000 foram mortos em combate e apenas 34.000 puderam ser evacuados de avião, tiveram que se render à fome em fevereiro de 1943. Stalingrado pode ter caído em setembro devido a uma série de ataques concêntricos complexos, mas os ataques de marreta do comandante alemão von Paulus em seu primeiro comando independente foram extremamente custosos e resultaram em uma batalha de atrito esmagadora na qual os russos levaram a melhor. Enquanto isso, as divisões italiana e romena esgotadas que flanqueavam o 6º Exército foram alvo de uma contra-ofensiva de Zhukov. A obsessão de Hitler com os campos de petróleo de Kuban e do Cáucaso também não se concretizou. O 1º Exército Panzer de Kleist descobriu que, quanto mais avançava, mais difícil se tornava a luta. As coisas só pioravam. No final de outubro, os alemães estavam retidos no Alto Cáucaso e ao longo do rio Terek. Em 1943, a maioria dos oficiais alemães entendia que a guerra estava perdida. Os aliados ocidentais desembarcaram no norte da África no final de 1942 e, após um tropeço inicial do exército do EUA na passagem de Kasserine, os exércitos britânico e americano conseguiram expulsar as forças do eixo de sua cabeça de praia na Tunísia. A incompetência do eixo na delicada coordenação das operações costeiras atrasou a evacuação até que ela não fosse mais possível e o eixo entrou em colapso como resultado. Na Tunísia, em maio de 1943, todo o contingente alemão foi perdido, um sacrifício chocante para uma frente que não tinha valor decisivo. Os aliados aproveitaram a vitória na Tunísia para invadir a Sicília em julho e desembarcar no continente italiano em setembro. A primeira ofensiva tomou a Sicília e derrubou Mussolini. A segunda afastou a Itália do eixo, um golpe devastador para a posição estratégica alemã. A Itália, uma potência fraca, sem uma forte tradição militar, recursos naturais ou uma base industrial significativa, continuou sendo o principal aliado da Alemanha na Europa e o único que poderia ser considerado, ainda que de forma limitada, uma grande potência. Diante do colapso da Itália, os alemães lançaram a Operação Eixo, que consistia em ocupar a Itália, desarmar seu exército e enviar centenas de milhares de soldados italianos para campos de trabalho no Reich. Embora frequentemente elogiada por sua rapidez e eficácia, a Operação Eixo foi, na verdade, um ato brutal de agressão, cujo principal resultado foi forçar a Alemanha a mobilizar um exército de campanha inteiro e, posteriormente, um grupo de exércitos para defender a Península Italiana, talvez a última coisa de que a Wehrmacht precisava em 1943. Os acontecimentos no leste agravaram ainda mais esses desastres. A última grande ofensiva alemã na União Soviética, a Operação Cidadela, ocorreu em julho de 1943. Foi uma operação tipicamente alemã. Preparação meticulosa, enormes concentrações de tanques e um plano de manobra concêntrico direcionado contra a cidade de Kursk. Infelizmente, também foi um fracasso total. A ofensiva colidiu de frente com um muro de defesas soviéticas em profundidade, parando em poucos dias. Os soviéticos resistiram a sangue frio e então contra-atacaram fortemente, tanto para o norte em direção a Orel, quanto para o sul em direção a Belgorod, infligindo perdas massivas às forças alemãs. As baixas foram enormes e os alemães foram forçados a recuar, recuando apenas até chegarem ao rio Dnieper. Nesse ponto, a perseguição soviética estava tão próxima, literalmente na esteira da Wehrmacht em retirada, com colunas entrelaçadas e uma confusão operacional indescritível, que os alemães não conseguiram sequer manter a linha do Grande Rio. No final de setembro, os soviéticos haviam cruzado o Dnieper em vários pontos, eventualmente unindo suas posições para formar uma enorme cabeça de ponte na margem oeste. Em novembro, as tropas soviéticas entraram em Kiev, libertando a mãe das cidades russas. No entanto, sua tentativa de avançar para o oeste a partir do saliente de Kiev fracassou diante de uma defesa vigorosa e magistralmente conduzida pelo 48º Corpo Panzer alemão, sob o comando do general Hermann Preto. Considerado um dos comandantes de tanques mais capazes da Wehrmacht,
Balck infligiu um duro golpe aos soviéticos entre Jitomir e Brusilov, conseguindo cercar e destruir o 1º Corpo de Cavalaria da Guarda e os 5º e 8º Corpos de Tanques soviéticos. O fechamento do bolsão de Jitomir por fim à sequência operacional iniciada em Kursk. O comandante do grupo de exércitos, marechal de campo Georg von Kuckler, tentou repetidamente retirar divisões da frente para formar uma reserva, mas o resultado usual era uma ordem de Hitler ou do Estado-Maior, que removeu completamente sua autoridade sobre essas divisões. 1943, uma análise racional indicada ao alto comando da Wehrmacht que a guerra estava perdida, e eles próprios reconheceram isso em inúmeras ocasiões, tanto em seus registros da época quanto em suas memórias posteriores. No entanto, a tradição militar, reforçada de 1000 maneiras diferentes, os impeliu a manter a fé e a continuar lutando. Nesse contexto, outro antigo costume prussiano desempenhou um papel decisivo na cristalização de sua mentalidade, o Totenritt, ou cavalgar para a morte. Os historiadores frequentemente acusam Hitler de tomada de decisões pouco profissional e falha, por sua insistência em manter cada posição até o último homem e arma, declarando cada cidade uma fortaleza, Festung, cada vila um ponto fortificado, Feste, lutar por cada centímetro de terra. Sim, tal discurso era irracional, mas a atitude desafiadora do Führer, erguer-se contra o mundo inteiro, erguer o punho contra o destino e recusar-se a render-se, estava perfeitamente na tradição de Frederico, o Grande. O regime nazi tinha dedicado anos de propaganda a apresentar-se como o herdeiro legítimo da velha Prússia, algo simbolizado pelo Dia de Potsdam, de 1933, e agora refletido no seu slogan de resistir a todo o custo, Halten, Ungedenpreis. Assim, tal como os antigos líderes prussianos, o Terceiro Reich apelou aos seus oficiais para vencerem ou morrerem. Uma mensagem que tocou profundamente muitos deles, especialmente os que estavam na frente de batalha. Na verdade, sua resposta nem sempre foi totalmente consciente. E quando a notícia da morte de Roosevelt chegou ao bunker em abril de 1945, pareceu a mais de uma pessoa um novo milagre da Casa de Brandemburgo, mais uma ilusão em meio ao colapso final. Wehrmacht, a última chama do Império Alemão. A situação estratégica da Alemanha em janeiro de 1945 era completamente desesperadora. A oeste, os aliados avançavam em direção ao Reno. A leste, o Exército Vermelho reunia mais de 400 divisões prontas para marchar, Berlim. E no sul, as forças soviéticas sitiavam a capital húngara, Budapeste. Somente na Itália, a frente permaneceu relativamente estável. A outrora orgulhosa Wehrmacht tornou-se uma sombra de seu antigo poder. Embora cerca de 7 milhões de alemães permanecessem em armas, eles sofreram com a extrema escassez de munição, suprimentos e equipamentos, enquanto o moral desabava. Somente na frente oriental, o exército manteve algum espírito de luta, e mesmo assim, o fez com apenas um propósito: resistir o suficiente para poder fugir para o oeste e se render aos aliados ocidentais em vez de cair nas mãos dos soviéticos. Em seu bunker na chancelaria do Reich em Berlim, enterrado nas profundezas do subsolo, Hitler se recusou a aceitar a derrota. Ele ainda acreditava que enquanto seus exércitos continuassem a lutar, havia uma chance de os aliados ocidentais e os soviéticos romperem sua aliança e se voltarem uns contra os outros. Era uma ideia completamente irracional, mas o Führer já estava à beira do colapso físico e mental. Ele ignorou os relatórios de inteligência que alertavam para a esmagadora superioridade soviética na frente oriental, chamando-os de absurdos, e chegou mesmo a sugerir que o chefe da inteligência do exército alemão, general Reinhard Gehlen, seria internado em um hospital psiquiátrico. Organização Exércitos Estrangeiros do Leste de Gehlen eram as mais precisas produzidas em toda a guerra. Mas Hitler não conseguia mais compreender a realidade. As divisões do exército alemão estavam tão enfraquecidas que muitas mal alcançavam a força regimental, e o colapso do Reich era apenas uma questão de tempo. A vontade de Hitler de continuar a guerra permaneceu inabalável. Ele ordenou a prisão de dezenas de oficiais de alta patente que desobedeceram às suas ordens, enquanto outros foram rebaixados e enviados para o fronte como meros tenentes ou soldados rasos.
Os Gauleiter, líderes regionais do partido nazista, receberam autoridade absoluta sobre a defesa de suas zonas, com permissão para demitir qualquer oficial que demonstrasse sinais de deslealdade. Esses oficiais respondiam diretamente a Martin Bormann, o confidente mais confiável do Führer, e intervinham constantemente em assuntos militares, muitas vezes simplesmente para demonstrar seu poder. Apesar do caos e da repressão, o exército alemão continuou a lutar, movido pelo juramento pessoal de lealdade a Hitler, feito tanto por oficiais quanto por soldados tinham prestado. Como soldados profissionais, eles não conseguiam conceber a desonra de abandonar seu país no momento de maior perigo. O próprio Erwin Rommel, símbolo da honra militar alemã, resumiu esse sentimento em outubro de 1944, enquanto aguardava seu destino após ser acusado de participar do complô de 20 de julho contra Hitler. Ele disse ao filho: "Nosso inimigo a leste é tão terrível que qualquer outra consideração deve ceder a ele. Se ele conseguir tomar a Europa, mesmo que por um tempo, será o fim de tudo o que torna a vida digna de ser vivida." É claro que eu iria, suas palavras refletiram a tragédia moral do corpo de oficiais alemães, presos entre o dever militar, a lealdade pessoal e a consciência do desastre inevitável. Em janeiro de 1945, uma tentativa final foi feita para reconstruir a Wehrmacht, para defender a pátria. Inúmeras ordens foram emitidas exigindo a criação de novas divisões Panzer, divisões de infantaria, unidades de artilharia e brigadas antitanque. No entanto, a maioria dessas formações existia apenas no papel ou era composta por batalhões incompletos e mal treinados. Um exemplo claro foi a divisão Panzer Clausewitz, o último a ser formado, que tinha apenas 39 tanques e alguns milhares de homens. Hitler esperava que, ao dar-lhes nomes inspirados no glorioso passado militar da Alemanha, as tropas se sentiriam motivadas a lutar até o fim. Mas a realidade era sombria. Encontrar oficiais experientes e soldados habilidosos era quase impossível. O sistema de treinamento do exército alemão havia entrado em colapso total. Não havia mais instrutores, nem centros de treinamento operacional. Cada divisão foi forçada a recrutar idosos e adolescentes da Volkssturm, a Guarda Nacional, que, embora demonstrasse disposição para lutar, carecia de treinamento, rifles e munição. Enquanto isso, a produção de guerra alemã estava paralisada devido aos bombardeios implacáveis dos aliados e à escassez de matéria-prima. A produção de tanques e aeronaves foi interrompida em fevereiro de 1945 e a produção de combustível sintético foi reduzida a uma fração, à medida que as tropas soviéticas cortavam o acesso aos campos de petróleo da Romênia e da Hungria. O sistema ferroviário, vital para o transporte militar, também estava à beira do colapso. Bombardeiros aliados destruíram pontes estratégicas e pátios de manobras, deixando a Alemanha isolada e sua máquina de guerra irrevogavelmente desmoronando por dentro. A última grande reserva blindada da Alemanha consistia nas 5 divisões Panzer da Waffen, SS, agrupadas no 6º Exército Panzer SS. Em meados de janeiro de 1945, essas unidades foram retiradas da frente ocidental. Elas haviam sofrido pesadas perdas durante a ofensiva das Ardenas e, portanto, receberam os poucos tanques novos que ainda saíam das fábricas. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, insistiu que essas divisões deveriam ser usadas para defender Berlim, já que as 12 divisões Panzer e Panzergrenadier. As unidades restantes na frente oriental tinham, em média, menos de 40 tanques operacionais cada. Com tamanha fraqueza, era impossível deter os 6.000 tanques soviéticos que se preparavam para invadir a Polônia. Mas Hitler tinha outros planos. Ele decidiu enviar essa força de elite com 400 tanques em direção à Hungria com o objetivo de romper o cerco de Budapeste e proteger os campos de petróleo do país. Guderian protestou veementemente, alertando que a Hungria era uma frente secundária, mas suas palavras foram ignoradas. O resultado foi desastroso. Apenas uma divisão da Waffen, SIS, foi designada para reforçar a frente na Polônia, enquanto as demais marcharam para o sul. Assim, quando a ofensiva soviética final em direção a Berlim começou, a Alemanha havia perdido sua última reserva blindada em uma manobra tão desesperada quanto inútil.
As tropas aliadas na frente ocidental esperaram até 8 de fevereiro de 1945 para iniciar seu avanço em direção ao Reno. 6 exércitos atacaram simultaneamente ao longo de toda a linha, da Holanda à Suíça. As forças alemãs ofereceram resistência localizada, mas a coordenação já era impossível para os exércitos exaustos e desorganizados. Em menos de um mês, os aliados chegaram ao Reno e se preparavam para penetrar no coração do Reich. No setor norte, 52 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros. Em 7 de março, os aliados construíram sua primeira ponte sobre o Reno, e no dia 22 do mesmo mês, iniciaram extensas operações anfíbias para cruzar completamente o rio. Em 1º de abril, o grupo de exércitos B, comandado pelo marechal de campo Walter Modelo, foi cercado no bolso do Ruhr. Pouco mais de 2 semanas depois, cerca de 370 mil soldados alemães se renderam em meio às ruínas do coração industrial do Reich. Model, ciente do colapso total de suas forças, recusou-se a se render e desapareceu do cenário militar pouco antes da capitulação. Após a queda de Hitler e o fim do Terceiro Reich, o destino da Wehrmacht estava selado. O outrora invencível exército alemão ruiu junto com o império que jurou defender. Nos últimos 6 meses da guerra, a Wehrmacht sofreu cerca de 2 milhões de baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. Só em Berlim, em 2 de maio, os soviéticos capturaram 134 mil soldados alemães, um total de 480 mil desde o início de sua ofensiva final em direção à capital, em 16 de abril. A morte de Hitler liberou o exército alemão de seu juramento pessoal de lealdade e, por toda a Europa, comandantes começaram a negociar rendições com as forças aliadas. Após 6 dias de negociações confusas, o general Alfred Jodl assinou a rendição incondicional da Alemanha e de todas as suas forças armadas em Reims, França, em 7 de maio de 1945. A partir daquele momento, a Wehrmacht iniciou seu desarmamento. Cerca de 6 milhões de soldados alemães se renderam, a maioria deles aos aliados ocidentais na Alemanha, Itália, Áustria, Holanda, Dinamarca e Noruega. No entanto, milhares de soldados em Berlim, Curlândia, Prússia Oriental e Tchecoslováquia caíram prisioneiros do Exército Vermelho, encerrando definitivamente o poder militar do Terceiro Reich. A maioria desses homens foi concentrada em grandes campos de prisioneiros improvisados, enquanto os aliados decidiam o que fazer com eles. Na frente ocidental, centenas de milhares de soldados alemães foram simplesmente libertados com ordens de tirar os uniformes e voltar para casa para contribuir com a reconstrução do país devastado. Para aqueles que permaneceram em cativeiro, a vida era dura e precária. Entre 1945 e 1946, a Europa sofria com grave escassez de alimentos, e os prisioneiros alemães não eram exatamente uma prioridade. Demorou muitos anos para retornar à Alemanha, pois centenas de milhares foram usados como trabalho forçado na Grã-Bretanha, França e outros países da Europa Ocidental. Somente em 1948 a maioria conseguiu retornar para casa. Oficiais superiores, por outro lado, foram mantidos presos por mais tempo, aguardando investigações sobre crimes de guerra. Alguns aproveitaram o cativeiro para escrever suas memórias, enquanto outros colaboraram em estudos analíticos aliados sobre o desempenho e a estrutura militar da Wehrmacht durante a guerra. Os 2.380.000 soldados alemães e 600.000 combatentes do eixo, que foram feitos prisioneiros pelo Exército Vermelho, sofreram um destino muito mais severo. A maioria foi enviada como trabalhadores forçados para os gulags siberianos sob o regime de Stalin. Mais de 1 milhão deles, incluindo pelo menos 430.000 alemães, morreram em cativeiro antes que os sobreviventes fossem libertados. Lançado em 1955, milhares de oficiais da Waffen-SS e membros do Partido Nazista foram sumariamente executados, assim como dezenas de milhares de russos que serviram nos exércitos de Hitler. No Tribunal de Crimes de Guerra de Nuremberg, o marechal de campo Wilhelm Keitel, chefe do OKW, e o general Alfred Jodl, responsável pelas operações, foram condenados à morte por sua participação no planejamento, transmissão e execução das ordens ilegais de Hitler.
que resultaram no assassinato de 3 milhões de prisioneiros soviéticos, bem como de dezenas de britânicos e na devastação de grande parte da Europa. Outros oficiais de alta patente também foram processados, incluindo Rundstedt, Brauchitsch, Strauss, Kesselring, Manstein e Roth. Kesselring. Ele foi condenado à morte por ordenar a execução de guerrilheiros italianos, enquanto os outros receberam longas penas de prisão por crimes de guerra. A maioria acabou sendo libertada, especialmente porque o início da Guerra Fria tornou politicamente inconveniente manter presos os generais que lutaram contra a União Soviética. O legado da Wehrmacht, honra militar. Das costas do norte da África às ruínas do chamado Reich Milenar, a Wehrmacht deixou uma marca tão imponente quanto trágica. Entre setembro de 1939 e novembro de 1941, os exércitos polonês, norueguês, holandês, belga, francês, britânico e soviético foram derrotados um após o outro em uma série de campanhas militares esmagadoras. Em questão de meses, o exército alemão alcançou o que se provou impossível durante 4 anos de guerra sangrenta na Primeira Guerra Mundial. O general Heinz Guderian certa vez se gabou. 2 vezes após a derrota de uma guerra mundial, o Estado-Maior foi dissolvido por ordem dos vencedores. Ambas as ações demonstram o respeito involuntário que nossos inimigos sentem por esta excelente organização. Para os generais de Hitler, este foi o auge de suas carreiras. Eles apoiaram sua ascensão ao poder porque ele havia prometido restaurar a grandeza da Alemanha. E, em troca, ajudaram a forjar uma das máquinas de guerra mais eficazes da história militar. Quando a vitória parecia garantida, os soldados alemães foram elogiados por uma nação grata, e o Führer os recompensou generosamente, convencido de que seu exército era invencível. O corpo de oficiais alemão era um dos mais profissionais e disciplinados do mundo, e seu perfeccionismo militar beirava o implacável. Sua capacidade lógica e tática superava em muito a de seus adversários, que raramente estavam preparados psicológica ou fisicamente para enfrentar a Wehrmacht no campo de batalha. No entanto, as vitórias relâmpago embriagaram Hitler e seu exército. Eles não previram que seus inimigos cairiam tão facilmente, e a rapidez de suas vitórias os deixou excessivamente confiantes, quase embriagados de poder. A Operação Barbarossa provou ser uma loucura monumental, um erro estratégico e moral sem precedentes. Uma vez que o regime iniciou o extermínio sistemático de judeus e soviéticos, não havia mais volta. A guerra havia se tornado um conflito de aniquilação total. E, apesar de toda a sua organização, a Alemanha nunca foi capaz de igualar os recursos industriais e humanos de seus inimigos. A perfeição tática da Wehrmacht foi inútil contra a avassaladora máquina de guerra aliada que acabaria por soterrar o Reich sob sua própria ambição desmedida. Quando Hitler proclamou guerra total em janeiro de 1943, a Wehrmacht assumiu a nova fase do conflito com renovada determinação, pronto para resistir aos soviéticos e aos aliados na esperança de forçar um empate. Graças aos enormes esforços de reconstrução empreendidos durante 1943 para preparar a Operação Cidadela, a ofensiva de Kursk, e novamente para conter a invasão aliada da França em 1944, o exército alemão conseguiu manter uma capacidade de combate surpreendentemente alta, mesmo diante de inimigos numericamente e materialmente superiores. Os generais e soldados alemães lutaram com total dedicação pelo seu Führer e por sua terra natal, mas seus sacrifícios se mostraram insuficientes. No verão de 1944, entre junho e julho, a Wehrmacht foi dilacerada por uma série de derrotas colossais, tanto na frente oriental quanto na ocidental, das quais nunca se recuperaria. A partir de então, o exército alemão não lutou mais para vencer, mas para adiar o inevitável, enquanto o Reich desmoronava sob o peso de sua própria guerra total. Alguns dos antigos generais de Hitler afirmaram depois da guerra que a derrota da Alemanha não foi culpa dele, o que implica que se o Führer, se seus conselhos profissionais tivessem sido seguidos, o desastre poderia ter sido evitado. Outros apontaram sua participação no complô de julho de 1944 como evidência de que estavam agindo no melhor interesse do país. Mas essas desculpas eram apenas sintomas clássicos de homens tentando transferir sua responsabilidade para um Hitler já morto.
Durante os anos de vitória, os generais venderam suas almas ao ditador e, quando tudo desmoronou, culparam a todos, menos a si mesmos. Aqueles que tentaram reparar o dano o fizeram tarde demais para virar o jogo da guerra. Eles juraram dar a vida pelo seu Führer e, nos anos da derrota, Hitler os forçou a cumprir esse juramento. Alguns continuaram a servi-lo na esperança de limitar os danos causados por suas ordens cada vez mais irracionais, mas isso se tornou impossível à medida que o ditador assumiu o controle absoluto de sua máquina militar. Um pequeno grupo de oficiais decidiu eliminá-lo fisicamente, mas a tentativa de assassinato fracassou miseravelmente e a maioria dos conspiradores foi executada pelos próprios camaradas. No final, Hitler manipulou seus generais à vontade, e aqueles homens que se consideravam estrategistas formidáveis revelaram-se anões políticos aos olhos de seu mestre. O juiz britânico Geoffrey Lawrence, um dos juízes que presidiram os julgamentos de Nuremberg após a guerra, foi mordaz em sua condenação dos generais alemães. Ele disse: "Eles foram em grande parte responsáveis pela miséria e pelo sofrimento que se abateram sobre milhões de homens, mulheres e crianças. Desonraram a profissão militar. Sem sua orientação estratégica, as ambições agressivas de Hitler e seus cúmplices nazistas teriam sido meramente teóricas e inofensivas. Muitos desses homens zombaram do juramento do soldado. Quando lhes convém, alegam que estavam apenas cumprindo ordens, mas quando confrontados com os crimes de Hitler, dos quais tinham conhecimento, dizem que desobedeceram. A verdade é que participaram ativamente desses crimes ou se calaram e consentiram." As palavras de Lawrence resumiram uma realidade desconfortável. Os generais e soldados alemães não eram meras vítimas do regime, mas cúmplices ativos em sua máquina de destruição. E eles não estavam sozinhos sob o feitiço de Hitler. Uma nação inteira o seguiu em sua visão de um grande destino, uma obsessão que por fim levou a Europa à ruína e entre 1939 e 1945 deixou para trás um dos períodos mais sombrios da história da humanidade.